Fala pessoal, estamos de volta, tudo bem? Bom, espero que esteja, né? Vamos lá para a questão de número 9 agora, tá certo? Ainda sobre a teoria do crime, questão de número 9, uma questão interessante que toca num ponto muito importante e muitas vezes cobrados em várias situações. Eu vou inclusive dar exemplos de outras situações em que esse artigo do Código Penal tem sido cobrado nas provas de FGV. Então vamos lá, na sua tela, questão número 9, 2013, 12º exame de ordens, assim. Lucas, um funcionário público do Tribunal de Justiça, e Laura, sua noiva, estudante de Direito, perceba que ele é funcionário público e ela não, resolveram subtrair notebooks de última geração adquiridos pela serventia, onde Lucas exerce suas funções. Assim, para conseguir seu intento, combinaram dividir a execução do delito. Lucas, em determinado feriado municipal, valendo-se da facilidade que seu cargo lhe proporcionava, identificou-se na recepção e disse ao segurança que precisava ir até a serventia para buscar alguns pertences que havia esquecido. O segurança, que já conhecia Lucas de vista, não desconfiou de nada e permitiu o acesso. Ressalte-se que, além de ser serventuário, Lucas conhecia detalhadamente o prédio público, razão pela qual se dirigiu rapidamente ao local desejado, subtraindo todos os notebooks. Então, se Lucas se utilizou da sua função pública, da qualidade de funcionário público, né, das prerrogativas de funcionário público para poder realizar o ato de subtração, ele realmente se prevaleceu do seu conhecimento e de sua qualidade, automaticamente a gente tem como caracterizado o crime de peculato. Não o peculato próprio do caput do artigo 312 do Código Penal, que se caracterizam ali pela conduta de desviar ou de se apropriar, mas o chamado peculato impróprio ou peculato furto, tratado pelo parágrafo 1º do artigo 312. E a pena é a mesma, reclusão de 2 a 12 anos pelo ato de subtração, em que o funcionário se utiliza da qualidade, das prerrogativas da sua atividade para realizar o ato de subtração do patrimônio público ou do patrimônio particular que esteja sob o poder da própria administração pública. Então não tenha dúvida, Lucas não vai responder nesse caso pelo delito de furto, né, que teria uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, ou se fosse na forma qualificada, de 2 a 8. Na verdade, ele incide numa infração mais grave, que é o crime de peculato, cuja pena é de reclusão de 2 a 12 anos. Esse não é o problema propriamente da questão. Vamos então dar sequência à leitura. Olha só o que diz. Após, foi a uma janela e dali os entregou a Laura, que os colocou no carro e saiu. Ao final, Lucas conseguiu deixar o edifício, sem que ninguém suspeitasse de nada. Todavia, cerca de uma semana após, Laura e Lucas têm uma discussão e terminam o noivado. Muito enraivecida, Laura procura a polícia e noticia os fatos, ocasião em que devolve todos os notebooks subtraídos. Então, com base nas informações do caso, assinale a alternativa correta. Aqui comigo, olha só. A importância da questão é você destacar aqui qual a posição de Laura nessa infração penal. Laura deve ser enquadrada como praticante de crime de furto do artigo 155 e o seu noivo como um praticante do crime de peculato, afinal de contas ele é funcionário público e ela não? Ou ambos vão responder por furto? Ou ambos vão responder pelo crime de peculato? Como é que fica essa situação? Bom, para responder esse quesito, você tem que ir ao seu Código Penal e abrir o Código Penal no artigo 30, tá certo? O artigo 30 do Código Penal, procurando aí no seu vademécum. O artigo 30 do Código Penal trata tem a seguinte regra, ele trata da comunicação das circunstâncias, diz assim: não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, vírgula, salvo quando elementares do crime. Vamos entender esse artigo 30? Vamos lá. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal. O que quer dizer isso? O artigo 30 está dentro do capítulo chamado de concurso de pessoas, ou de concurso de agente. Não se comunicam circunstâncias e condições de caráter pessoal, quer dizer que não se estendem aos demais coautores e partícipes da infração penal as circunstâncias e condições de caráter pessoal de um dos comparsas, de um dos agentes delituosos. Vamos imaginar que eu, Ricardo, tenha praticado um delito junto com meu amigo Bruno Trigueiro, né, professor de processo penal de vocês aqui, aquele que parece Cid da Era do Gelo, aquela preguiça daquele desenho animado.
Pois bem, eu pratiquei com Cid Trigueiro, pratiquei com Bruno Trigueiro um crime. Acontece que quando nós fomos condenados, né, o juiz percebeu que Bruno é uma pessoa reincidente em infração penal e eu, Ricardo, sou primário de bons antecedentes. Me diga, a má reincidência do meu comparsa interfere na minha pena? Não. Por quê? Porque a má reincidência de um é uma circunstância de caráter pessoal, é uma condição, melhor falando, de caráter pessoal, que por ser de caráter pessoal não vai se estender aos demais coautores e partícipes da infração. Então a má reincidência é dele, a má reincidência não é minha. Vou dar um exemplo concreto agora, porque logicamente que o meu exemplo foi um exemplo inventado. O exemplo concreto é da Suzane Richthofen. Vamos imaginar naquela situação da Suzane Richthofen, vamos lembrar, aliás, do caso da Suzane Richthofen, em que ela foi acusada e foi condenada pelo duplo homicídio dos pais, junto com os irmãos Cravinhos. Quando o juiz foi fazer a dosimetria da pena da Suzane, levou em conta uma agravante genérica de pena, porque ela praticou os crimes contra os seus ascendentes. Essa agravante genérica, essa circunstância pessoal da Suzane, se estendeu também aos irmãos Cravinhos? Claro que não, porque os pais eram dela, os pais não eram dos irmãos Cravinhos, né? Então você não poderia ter aplicação dessa circunstância agravante para eles, já que os pais eram dela, tá certo? Então a circunstância de caráter pessoal, a condição de caráter pessoal, como regra, não se estende aos demais coautores e partícipes, vírgula, diz o artigo 30, aí tem um detalhe, salvo quando elementares do crime. Então, se as circunstâncias de caráter pessoal, se as condições de caráter pessoal forem elementares do crime, o que quer dizer isso? Forem parte da própria estrutura da infração penal, quando essas circunstâncias e condições de caráter pessoal fizerem parte do próprio tipo penal, aí sim elas devem se estender aos demais coautores e partícipes. Exemplo, peculato. O peculato, artigo 312, é um crime que exige uma condição de caráter pessoal. Qual é? Só existe peculato se você tiver alguém como funcionário público praticando algumas das condutas descritas no artigo 312. Então, quando você tiver num tipo penal, como elementar do tipo penal, uma circunstância, uma condição de caráter pessoal, essa circunstância, essa condição de caráter pessoal deve se estender obrigatoriamente aos demais coautores e partícipes da infração penal. Não se estende quando não for elementar, se estende quando for elementar, quando fizer parte, aliás, da própria estrutura do delito. Então, veja, vamos lembrar aqui do caso. Então, o cidadão de nome, já esqueci o nome dele aqui, vamos ver aqui o nome dele, Lucas e Laura, né? Então, o cidadão de nome Lucas, o que foi que ele fez? Ele era funcionário público, foi à serventia em que trabalhava, subtraiu notebooks e entregou pela janela para sua noiva que não era funcionária pública. Ele vai responder por peculato. Essa condição de caráter pessoal, já que ele era funcionário público, vai se estender a Laura, sua comparsa? Sim. Porque o crime de peculato tem como elemento estrutural a condição de funcionário público e o artigo 30 determina que essa condição de caráter pessoal se estenda aos demais coautores e partícipes. Pior para Laura, que ao invés de responder por crime de furto, por conta do artigo 30 vai terminar respondendo por crime de peculato. Ambos vão responder pelo crime de peculato, tá certo? Ambos são coautores do crime de peculato, ambos consumaram o crime de peculato. Ele, porque se enquadra perfeitamente no artigo 312, parágrafo 1º, ela, porque se enquadra no artigo 312, parágrafo 1º, em virtude da regra de extensão do artigo 30. A ela só se aplica o parágrafo 1º do artigo 312, em virtude da regra de extensão do artigo 30 do Código Penal, que diz que se a circunstância e condição for de caráter pessoal e elementar do crime, deve se estender aos demais coautores e partícipes. Mas tem outra situação em que esse artigo se aplica muito dentro das provas da FGV. Não foi uma vez só não, caíram várias vezes já essa matéria. Foi o seguinte, no infanticídio, artigo 123 do Código Penal. O infanticídio, todo mundo sabe, é uma forma especial de homicídio. O infanticídio ele se pratica quando a própria mãe retira a vida do seu próprio filho durante o parto ou logo após, estando ela sob a influência do estado puerperal.
Então, a mãe que retira a vida do seu próprio filho durante o parto, logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, esse distúrbio psicológico que reduz a sua capacidade e leva à diminuição de pena consequentemente, né? São condições de caráter pessoal, olha só, ser mãe para a prática do infanticídio, estar sob a influência do estado puerperal, são condições de caráter pessoal, circunstâncias de caráter pessoal que são elementares ao crime de infanticídio, fazem parte da estrutura do infanticídio. O infanticídio só se caracteriza se você tiver uma mãe, essa condição pessoal, que esteja sob influência do estado puerperal, essa condição específica, para a prática, né, dessa infração. Beleza. E o que acontece? A questão geralmente é trazida da seguinte forma. A mãe, que estava sob influência do estado puerperal, após o parto, recebeu a contribuição do pai da criança para eliminar a vida do seu próprio filho. A enfermeira que ajudou no parto, ajudou a mãe depois do parto a retirar a vida do filho dela, enquanto ela estava sob a influência do estado puerperal. Ela, claro, a mãe, né? A enfermeira não. Não tem sentido. Então, a pergunta é se essa terceira pessoa, que não é a mãe, que não está sob a influência do estado puerperal, deveria responder por infanticídio ou deveria responder por homicídio. Bom, pela regra de artigo 30, do artigo 30 da comunicação das circunstâncias, não há dúvida. Essa condição de caráter pessoal da mãe que está sob a influência do estado puerperal, como elementar ao crime de infanticídio, se estende aos demais coautores e partícipes. Acaba que todo mundo termina sendo enquadrado no delito de infanticídio. Isso não é justo no infanticídio. Talvez seja no crime de peculato, mas não no infanticídio. Porque no infanticídio a pena é diminuída em relação ao homicídio, justamente porque a lei leva em conta o estado puerperal da mulher que pratica o ato. E a pessoa do comparsa da mãe, o terceiro que age com a mãe sob a influência do estado puerperal, não está sob a influência desse distúrbio que justificaria a redução de pena. Mas, embora não seja a solução justa, não é justa, é a única solução possível dentro do nosso ordenamento jurídico. Quem quer que venha com a mãe suprimir a vida da criança, estando a mãe sob a influência do estado puerperal e praticando a conduta durante o parto ou logo após, responde junto com ela por infanticídio. Até hoje a gente não teve modificação legislativa para resolver esse problema, tá certo? Mas é a mesma solução que a gente deu lá ao artigo 312, né, em relação ao peculato, tá bom? Então lembramos essa questão do infanticídio porque é muito frequentemente cobrada. Mas como fica a situação de Laura, como fica a situação de Lucas? Eu disse a vocês que ambos devem responder pelo peculato na forma consumada. Vamos ver as alternativas na sua tela agora, as alternativas. Com base nas informações do caso narrado, assinale a afirmativa correta, letra A. Laura e Lucas devem responder pelo delito de peculato furto praticado em concurso de agentes. Beleza, né? Lucas vai responder pelo artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Laura também, sendo que para Laura essa regra vai ser, né, aplicada por conta da regra de extensão do artigo 30 do Código Penal. Vamos ver só os erros das letras B, C e D. B. Laura deve responder por furto qualificado e Lucas deve responder por peculato furto, dada a incomunicabilidade das circunstâncias. Pelo contrário, né? As circunstâncias vão se comunicar pela última parte do artigo 30 do Código Penal, como eu expliquei. C. Laura e Lucas serão beneficiados pela causa extintiva de punibilidade, uma vez que houve reparação do dano ao erário anteriormente à denúncia. Isso até é possível, né, nos crimes, né, de peculato culposo, mas não nesse peculato, né, furto, que é uma forma dolosa. D. Laura será beneficiada pelo Instituto do Arrependimento Eficaz. Ela pode até ser beneficiada pelo arrependimento dela, mas o arrependimento não é eficaz. O arrependimento poderia ser o posterior, tratado pelo artigo 16 e já explicado aqui, né, no bloco anterior. Mas Lucas não poderá valer-se de tal benefício, pois a restituição dos bens por parte dele não foi voluntária. Na verdade, ele nem restituiu os bens, né? A questão só diz que quem devolveu a coisa foi a Laura. A ela poderia ser aplicada a diminuição de pena do arrependimento posterior do artigo 16, mas nunca o arrependimento eficaz, que por sua vez está lá no artigo 15 do Código Penal. Vamos a outra questão então? Então na sua tela, questão número 10, questão do ano de 2013, do 12º exame de OAB. Diz assim:
Wilson, competente professor de uma autoescola, guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona está sua noiva, Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama da alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois se sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que ele na condução de um veículo. Realmente ele achava que se garantia, né? Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto por conta dos ventos do litoral. O carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente, Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou o excesso de velocidade. Então, nesse sentido, com base no caso narrado, é correto afirmar que em relação à vítima do atropelamento, Wilson agiu com... Aqui comigo, olha só, gente. Lógico que o problema da questão se reduz àquela discussão antiga sobre se haveria culpa consciente ou dolo eventual. Matéria muito cobrada, veja que a questão é relativamente recente, no 12º exame de OAB 2013. Então, é uma matéria muito cobrada, a diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual. Tome muito cuidado com essa distinção. É uma distinção, hoje, uma distinção fácil de ser feita, tá certo? Uma distinção fácil de ser feita. Até tem e-mail por aí, né, mensagens por aí pela internet, divulgando o método didático de você fazer a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente. Sobre esse método já a gente discute, mas eu vou primeiro para a técnica, né? Eu vou primeiro para a explicação científica, né, da diferença entre esse dolo eventual e a culpa consciente. Olha só. O dolo eventual é uma modalidade específica de dolo, ou uma espécie de dolo indireto, que, aliás, é tratado pela última parte do artigo 18, inciso 1. O artigo 18, inciso 1 do Código Penal diz assim: disse o crime doloso, né? Inciso 1, quando o agente quis um resultado ou assumiu um risco de produzi-lo. Então, o dolo eventual é uma forma de dolo indireto, em que o agente assume o risco de produção do resultado. Então, se você pratica uma conduta específica, uma conduta dirigida a uma finalidade, veja que o rapaz aqui estava indo, o Wilson, né, estava fazendo um passeio com a sua noiva Ivana, e ele certamente tinha um objetivo, talvez chegar mais cedo à casa dela, chegar mais cedo à casa dele, ir a uma missa, não sei qual era o objetivo dele, mas ele tinha um objetivo a alcançar. Acontece que, para atingir esse objetivo, ele praticou uma conduta, né, uma conduta sem a cautela devida. Será que com essa velocidade excessiva, perto de uma curva, né, em que ele inclusive tinha sido avisado pela Ivana de que poderia causar um acidente, será que ele estava assumindo o risco de produção de um resultado morte de alguém? Bom, a questão deixa clara que não. Para que haja dolo eventual, seria necessário que o indivíduo tivesse como plenamente possível a ocorrência de um resultado lesivo como consequência da sua conduta e ele aceitasse esse resultado. Ele fosse indiferente em relação a esse resultado. Ele mostrasse aceitação, ele mostrasse indiferença em relação a um resultado lesivo. Vamos imaginar que ele estivesse diante de um protesto e quisesse passar com seu carro por cima daquelas pessoas que estariam fazendo protesto, porque o objetivo na cabeça dele, o objetivo dele, que é chegar mais cedo em casa, é mais relevante do que aquele protesto sendo feito por várias pessoas. Então ele aceleraria o seu carro por cima das pessoas, aceitando o resultado morte, aceitando o resultado lesão corporal naquelas pessoas que seriam lesionadas, né, seriam enfim, danificadas na sua integridade física, ou mesmo até teriam suas vidas ceifadas por conta daquele atropelamento. Então, ele aceitando esse resultado, mostrando a questão que houve aceitação, mostrando a questão para você que o indivíduo assumiu realmente um risco de produção do resultado, porque foi indiferente em relação a esse resultado, aí sim a dolo eventual. E perceba que na situação de Wilson não foi isso que aconteceu.
Quando ele foi alertado pela Ivana, né, já havia uma previsibilidade de um acidente, porque se você dirige com a velocidade excessiva, é previsível que você cause um acidente. Esse fato foi previsto por ambos, afinal de contas, a própria Ivana chegou para ele e disse, olha, né, eu estou percebendo aqui que nessa velocidade, naquela curva, você pode causar um acidente. Mas será que o Wilson assumiu o risco dessa produção? Será que o Wilson realmente foi indiferente em relação a esse resultado? Não. Porque ele, inclusive na conversa dita pela questão, ele mostrou que, sinceramente, esperava que o resultado não aconteceria. Porque confiou, embora de forma leviana, mas confiou na sua habilidade de motorista. Inclusive a questão deixa bem claro, não é? Que ele diz assim, eu ensino pessoas a dirigir. Eu sou instrutor de autoescola, como é que eu vou causar acidente? Então, quando o indivíduo acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer, porque confia na sua experiência, porque confia na sua habilidade, porque confia na sua perícia, apesar do fato ter sido previsível e previsto, ele não pode responder a título de dolo eventual, porque em nenhum momento ele aceita o resultado. Na cabeça dele, o resultado não vai acontecer, porque a habilidade dele é maior do que a possibilidade dele imaginar a ocorrência desse evento lesivo. Então, quando o indivíduo espera sinceramente que o resultado não aconteça, apesar de previsível e previsto, por confiar de forma leviana na sua experiência, na sua habilidade, né, na sua competência, se produz um resultado lesivo, esse resultado só pode ser atribuído a ele a título de culpa consciente. Ricardo, mas você falou da técnica da internet. Você explicou para a gente, né, de forma mais técnica, beleza, mas você falou de uma forma que a internet apresenta de explicar a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, né? Eu não vou usar, obviamente, não faço isso, eu não vou usar expressões feias que a internet usa para tratar desse tema. Mas quando o indivíduo pratica uma conduta, né, com dolo eventual, assumindo o risco de produção do resultado, sabe o que ele pensa? Ele pensa assim, olha, eu não quero saber, seja assim ou dessa forma, eu não vou deixar de agir, problema da vítima, eu não quero saber o que vai acontecer com ela, eu não vou deixar de praticar a minha conduta, seja assim ou dessa forma, eu não vou deixar de agir, eu vou continuar praticando minha ação. É isso que pensa o agente que age com dolo eventual. Ele assume o risco, mas a vítima pode morrer, eu não quero saber. Mas a vítima pode ficar ferida, eu estou pouco me lixando para isso. Eu quero praticar minha conduta, independentemente do que aconteça. Mas na culpa consciente é diferente, e talvez isso tenha surgido na mente do Wilson na questão. Na culpa consciente, o agente, como ele espera que o resultado não aconteça, né? Quando o resultado de fato acontece, né, aí ele coloca a mão na cabeça e se desespera. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? O que foi que eu concretizei? Eu acreditava na minha habilidade, eu achava que eu era bom como Ayrton Senna, eu achava que eu era bom como Rubinho não, eu achava que era bom como Felipe Massa, né? E termina causando o acidente. Então, nesses casos especificamente, a gente tem, nessa forma de reação especificamente, a gente tem a caracterização da culpa consciente, tá? Então, até a reação do agente no momento em que a conduta está sendo praticada, ou após o evento acontecer, já demonstra se ele agiu com dolo eventual ou com culpa consciente. E nesse caso de Wilson, como a gente deixou claro, haveria uma situação típica de culpa consciente. Vamos ver se tem essa resposta no material. Vamos lá. Então aí, letra A diz que é dolo direto, na letra B diz que é um dolo eventual, que é uma forma indireta de dolo. Na letra C diz que há uma culpa consciente, é justamente essa. E a letra D diz que a culpa é inconsciente. Mantendo aqui ainda o slide, olha só. A culpa consciente é diferente da culpa inconsciente, tá? Porque na culpa consciente há uma previsibilidade, que é a possibilidade de você imaginar a ocorrência do resultado, mas há também uma previsão, o agente consegue antever o resultado, ele consegue perceber a ocorrência efetivamente do resultado. Na culpa inconsciente, é uma culpa em que há somente a previsibilidade,
Não há previsão na culpa inconsciente, por isso que o nome dela é inconsciente, porque o indivíduo não consegue prever o resultado. Se ele consegue concretizar essa previsão, a culpa é chamada de consciente. Se ele não consegue, haverá uma culpa inconsciente, mas ambas podem ser classificadas como imprudência, negligência ou imperícia. E qual a diferença entre a imprudência, negligência e imperícia? Veja, se você pegar o artigo 18, eu me referi a ele, e aí eu quero detalhar justamente por isso, porque falei do artigo 18, inciso 1, não falei do inciso 2. O inciso 2 do artigo 18 descreve as modalidades básicas de culpa. Então, seja consciente, seja inconsciente, você pode classificar a culpa em imprudência, negligência ou imperícia. Vamos tentar, de forma bem rápida aqui nesse final de bloco, vamos tentar definir essas três modalidades básicas de culpa. Olha só. A imprudência e a negligência são muito parecidas e a imperícia é a mais diferenciada forma básica de culpa. Porque a imperícia, ela se caracteriza pela falta de habilidade, pela falta de aptidão, pela falta de conhecimento do agente na realização de determinada atividade. Se você não tem habilidade, se você não tem aptidão, se você não tem conhecimento necessário para realizar uma atividade e mesmo assim realiza, se essa atividade envolve risco a outras pessoas, você pode produzir dano a essas pessoas. E se você nessa atividade arriscada, sem conhecimento para sua realização, provoca dano em terceiros, esse dano pode ser atribuído a você a título de imperícia. Então, por exemplo, usar uma máquina que você não tem competência para usar, que você não tem habilidade para fazer uso, se você causa com essa máquina um acidente a terceiros, você pode ser responsabilizado por esse resultado a título de imperícia. Guiar um veículo sem conhecimento necessário também pode gerar dano a terceiros e você pode ser responsabilizado a título de culpa por esse dano. Um médico que vai fazer uma cirurgia numa área que não é a dele, se causa dano ao paciente, ele pode responder por esse resultado também a título de culpa, tá certo? Nesse caso, a título de imperícia. E o que eu queria destacar em relação à imperícia é que não é um documento oficial que vai garantir perícia ou imperícia de um agente. Não é um documento oficial que comprova a capacidade do indivíduo ou a falta de capacidade. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, dirigem por aí pelo Brasil afora sem carteira de habilitação? E essas pessoas, às vezes, dirigem veículos há muitos e muitos anos sem terem tido a oportunidade ou sem terem tido a preocupação de tirar a carteira nacional de habilitação sem se submeter àquele exame extremamente difícil, não é? Aquele exame extremamente complicado, exaustivo, que é o exame do Departamento de Trânsito para você tirar uma habilitação, que exige muito da pessoa, você tem que realmente ser um ás no volante para tirar a carteira de habilitação no Brasil. Primeiro, nem todo mundo que tem carteira de habilitação no Brasil, que é adestrado para fazer aquelas porcarias lá do Departamento de Trânsito, nem todo mundo que tem carteira de habilitação é perito. Ou seja, tem capacidade para estar efetivamente no trânsito. E pode, por conta dessa falta de habilidade, causar lesões a terceiros. Não é um documento oficial que vai comprovar essa capacidade. E há pessoas que dirigem muito bem, dirigem há muito tempo, não têm a carteira de trânsito e mesmo assim, mesmo sem a carteira de habilitação, são pessoas que têm capacidade de dirigir, que têm habilidade para dirigir. É bom você ficar com isso na sua cabeça. Não é um documento oficial que demonstra perícia ou imperícia. O que vai demonstrar perícia ou imperícia, capacidade ou não do agente, é o caso concreto. A imprudência e a negligência são muito parecidas, porque tanto a imprudência quanto a negligência se caracterizam pela falta de cautela do agente. A diferença é que a imprudência é a falta de cautela ativa. É a falta de cautela demonstrada por uma conduta ativa, por uma ação. A negligência é uma falta de cautela concretizada numa omissão. Então, enquanto o indivíduo imprudente é afoito, né, ele pratica uma conduta ativa, né, sem a cautela necessária, o negligente é desleixado. Ele deixa de fazer, por falta de cautela, algo que ele deveria ter feito. Então, são muito parecidas a imprudência e a negligência. A única forma que a gente tem realmente mais precisa de diferenciar essas duas formas de culpa é assim. Embora sejam faltas de cautela, a imprudência é ativa, a negligência é omissiva. E, às vezes,
tudo vai depender da perspectiva que você tenha para fazer a distinção. Quando eu dou um exemplo assim, fulano está dirigindo o seu carro com a velocidade acima da permitida para a via. A via permite uma velocidade de até 40 km, porque passam pedestres, etc., uma via urbana, e ele está dirigindo a 120 km por hora nessa via. É claro que a imprudência está caracterizada, falta de cautela na ação, né? Mas às vezes é difícil você detectar se há imprudência ou se há negligência. Porque, vejam só, alguém saiu com o carro sem ter feito a revisão do sistema de frenagem. Já tinha o carro há uns 6, 7 anos e nunca tinha feito a revisão do sistema de frenagem, do sistema de freios do veículo. O que aconteceu? Em determinada oportunidade ele precisou brecar e não encontrou freio porque o sistema estava em colapso. E aí causou um acidente, lesão corporal, morte. Isso vai ser atribuído a ele a título de negligência ou imprudência? Bom, se eu falei em deixar de fazer a revisão do sistema de freios, você já deve estar pensando na negligência, não é verdade? Mas apesar disso, veja só, ele praticou essa conduta omissiva de deixar de fazer a revisão quando deveria, mas, por outro lado, ele saiu com o veículo nessas condições. O que mostra uma conduta ativa, uma conduta realmente afoita dele de sair com um veículo com problemas do sistema de freios. Então, tudo vai depender muitas vezes do ponto de vista que você tenha. De toda maneira, imprudência é ação, negligência é omissão, mas todos são faltas de cautela. Coloque na sua cabeça que a imprudência é a afoiteza, que a negligência é, portanto, o desleixo do agente, tá certo? Espero ter sido suficiente. No outro bloco a gente continua a nossa matéria com outra questão, tá certo? Um forte abraço e até próximo bloco, a próxima oportunidade. Até já já.